Ok, então vamos editar os metadados. Para isso, eu tenho duas opções. O Score me dá duas opções. Eu posso ou inserir ou indicar um arquivo de metadados, ou eu posso inserir os metadados diretamente no manifesto. É o que aparece quando eu clico o botão da direita em cima dos metadados. Então eu posso, primeira opção, adicionar um arquivo, indicar um arquivo de metadados, que não é o que a gente vai fazer agora, ou eu posso escolher editar os metadados. E aí, nesse caso, eu vou estar inserindo os metadados diretamente no MS Manifest. Então vamos fazer isso. Então eu abri a janela aqui de edição dos metadados e eu vou acessar a aba TreeView, por exemplo. Eu posso trabalhar tanto na TreeView quanto na Full Form View. E aí depende, é uma questão de escolha. Eu vou mexer aqui na Full Form View. Então você veja, deixa eu até remover esse daqui. Então o pacote Chrome ele vai começar assim, sem nada, né? Então o LOM, o padrão LOM, ele define que absolutamente todos os elementos do LOM, todos os metadados, eles são opcionais. Então você pode ter sim um pacote Chrome que não tem absolutamente nenhum metadado, isso é perfeitamente possível. Então eu posso escolher inserir o que eu quiser. Então, quando eu clico com o botão da direita, de novo, a mesma dica, eu clico com o botão da direita em cima dos metadados, ele me dá as 9 categorias que estão indicadas lá no texto. Né? Então, o bacana aqui é justamente que o Reload Editor ele vai me dando as opções conforme eu posso usar essas opções. Então, nesse caso aqui, eu não posso, por exemplo, inserir um identificador ainda, porque o identificador está dentro da categoria geral. Então, primeiro eu preciso adicionar uma categoria geral. Então, esse tipo de controle o próprio Reload Editor vai fazendo, então não preciso nem me preocupar com isso. Então, vamos lá, a gente adiciona uma categoria geral. Dentro dessa categoria geral, no momento não tem nada, eu só adicionei a categoria em si, e aí de novo eu clico com o botão da direita em cima da categoria. E aí agora, percebe que as opções mudaram. Então, dentro da categoria geral, eu posso adicionar uma série de informações, uma série de metadados. Então, o primeiro deles, por exemplo, é um identificador desse pacote SCORM. Então, vamos lá, adicionar um identificador. E, de novo, não aparece nada aqui. E isso é sinal, quando você não tem opção nenhuma para fazer aqui, é sinal de que você precisa adicionar alguma coisa. Então, de novo, clico com o botão da direita e aí você veja que agora a quantidade de opções realmente diminuiu. Então, eu tenho duas opções, dois tipos de dados que eu posso inserir. O catálogo, o catálogo seria qual é o sistema de nomeação que eu vou utilizar. Então, um exemplo de sistema de nomeação que vocês devem conhecer é o ISBN, que cataloga livros. Um outro sistema é o DOI, que significa Digital Object Identifier, é, tem ficado cada vez mais conhecido recentemente com as publicações digitais e tudo mais. Então, vamos adicionar um catálogo. Eu vou usar, na verdade, um outro catálogo que se chama URN, que é Unified Resource Name. Esse URN é também um padrão, uma definição, que na verdade ela tem tudo a ver com aquela URL que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. Mas aqui eu estou só inserindo o nome do catálogo, né? Então eu não tenho nenhuma opção aqui a não ser apagar a própria entrada, não é o que eu quero fazer. Então quando eu não tenho mais opção nenhuma, ele me dá um campo para poder editar esse metadado. Então eu volto agora um pouquinho no Identifier, clico de novo com o botão da direita e aí você veja, eu não posso mais adicionar um catálogo, uma forma de classificação, porque eu já fiz isso. E o LOM me define que em um identificador eu só posso ter uma forma de catálogo. Então, novamente, o Reload Editor ele já toma conta de toda essa parte chata de validação do XML, que é o LOM, nesse caso inserido dentro do IMS Manifest, ele é um arquivo XML e tem uma série de regras que você tem que cumprir. Se você tivesse que editar ele na mão, num arquivo de texto, você teria dores de cabeças enorme. E o Reload Editor dá um jeito nisso pra gente, então a gente não precisa se preocupar com esse monte de coisa chata. Então, o que me resta agora adicionar aqui na identificação desse pacote é uma entrada. Né? Então, eu já disse que eu vou utilizar o sistema URN e aí eu vou digitar uma identificação única desse meu pacote. O URN ele tem, na verdade, ele tem um formato bem específico, que é o seguinte, o RN, dois pontos. E aí aqui começa a parte onde eu posso criar, onde eu posso inventar minhas próprias identificações. Depois desses dois pontos eu preciso dar um nome que se chama namespace. O namespace ele identifica essencialmente qual é o contexto das informações que vêm a seguir.
né? Então, por exemplo, então eu vou usar esse nome aqui, ó, Senac. Né? Então eu estou falando o seguinte, olha, eu tenho um namespace Senac, e dentro desse namespace Senac eu estou dizendo, ó, esse aqui é, por exemplo, exemplo SCORM. Tá? Então eu tenho um exemplo de pacote SCORM dentro do contexto Senac. Se eu estivesse trabalhando numa outra instituição, uma instituição qualquer, então eu poderia, por exemplo, digitar isso, o nome da minha instituição e em seguida um outro identificador. Isso é bem livre, você inventa o que você quiser aqui. Tá? Então o fato é que nesse momento eu já tenho o identificador definido. Então se eu clicar de novo com o botão da direita no identificador, eu não tenho mais opção nenhuma a não ser apagar a entrada, que não é o que eu quero fazer. Então aqui eu posso até fechar aqui para tirar da vista. E aí eu volto de novo para a categoria geral. Clico com o botão da direita. Eu posso adicionar um outro identificador, né? Então o padrão LOM me define que eu posso ter vários identificadores, eu não preciso ter apenas um. Então, novamente, o LOM toma conta disso e me dá essa opção de fazer isso de novo. Não vou fazer isso, eu quero agora adicionar um título, o título desse pacote SCORM. O título, e aqui tem uma dica interessante, conforme você passa o mouse em cima de cada item, à direita da tela, nessa janela aqui, vai aparecendo uma descrição do que você precisa, ao que se refere essa informação. Então já é uma grande dica aí para mexer com os metadados usando esse software. Então, de novo, clique com o botão da direita, eu tenho duas opções, ou eu apago, não é o que eu quero fazer, ou eu adiciono uma string. Essa parte de adicionar uma string também é uma coisinha chata do LOM, que ele define dentro de um título. O título ele é um texto, vamos dizer assim, uma string. Então, para isso eu preciso indicar, adicionar um elemento string dentro do título para aí então dar o nome desse meu pacote SCORM. Então, vou dizer lá, exemplo de pacote SCORM, edição de metadados. Então, com isso eu já tenho agora definido esse elemento. Clico o botão da direita em cima dele, eu vejo que eu não tenho mais opção nenhuma a não ser voltar atrás dessa inserção. Se eu clicar de novo com o botão da direita, eu posso adicionar uma nova string. E aqui no caso particular de strings, quando ele me dá a opção de string, eu tenho um atributo interessante que é muito bom usar sempre. Então eu clico aqui com o botão da direita e aí aqui embaixo me aparece um atributo, que é a língua dessa string. Essa aqui é uma string, na verdade, do ponto de vista do LOM, ela tem um nome particular, ele chama de uma language string. Então é uma string que existe um idioma associado a ela. Tá? Então esse é um texto que eu escrevi em português, então por isso eu preciso indicar para ele que esse meu texto aqui ele está em português. E esse português não pode ser simplesmente, eu não posso vir aqui e simplesmente escrever português. Tá? Isso aqui existe um padrão que você tem que seguir. E esse padrão ele está indicado aqui. Né? Você tem essas várias opções. Então no caso de português, a opção, o que eu tenho que usar é o PT. PT de português. Tá? Se você conhece essa codificação, e isso está definido em padrões internacionais, você pode também adicionar um código de país. Né? Então eu estou aqui, quando eu digito PT-BR, eu estou me referindo especificamente ao português falado no Brasil. Se eu estivesse falando no português de Portugal, eu usaria essa indicação. Se eu estivesse falando em inglês americano, ou esse é o inglês americano, ou isso daqui também é a mesma coisa. Ou se eu estivesse falando do inglês britânico, esse seria o código. Isso você vai aprender na prática, não precisa se preocupar muito com isso. Na dúvida, siga essa informação aqui, procure o código que se refere à língua que você está trabalhando. Eu vou adicionar aqui o nome da ISO que define esses códigos, então em qualquer dúvida faz uma busca no Google que você vai tirar as dúvidas facinho. Não tem segredo nenhum, na verdade, isso é simplesmente uma tabela que você tem que seguir. Ok, então com isso eu já defini o meu título. Voltando aqui no título, eu não tenho mais nada para fazer. Eu posso adicionar uma segunda string, então eu vou fazer isso. Eu vou adicionar agora um outro nome. Então agora eu posso dar um nome, por exemplo, em inglês. Okay, então agora eu tenho uma string em inglês que se refere também ao meu pacote. Então, se eu tiver um objeto internacionalizado, ou seja, que eu posso utilizar com várias línguas, ele vai aparecer então
essa informação pode ser inclusive consultada, né? Então, a hora que alguém estiver procurando isso num repositório de objetos de aprendizagem, se estiver procurando em inglês ou em português, ele vai ter uma possibilidade maior de sucesso. E aí, nesse caso aqui, eu vou dizer aqui, ó, então eu estou usando, para essa string em particular, aqui eu estou utilizando a língua inglesa dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. Opa, aconteceu alguma coisa. De novo. Opa, fechei sem querer. Bom, mas de qualquer maneira, isso já ilustra bem o que eu queria mostrar para vocês.